Eu sempre tive o sonho de empreender. E saber que nessa jornada eu tenho com quem contar. É ter a certeza que para enfrentar os desafios do meu negócio, eu não estou sozinha. Eu e meus colaboradores podemos contar com capacitação e toda assistência. Eu tenho o apoio do Sistema Comércio para fazer o meu negócio decolar. E sabe quem faz parte desse sistema? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Sete federações nacionais, 27 federações do comércio nos estados e mais de 1.000 sindicatos empresariais do comércio de bens, serviços e turismo de todo o Brasil. São quase 5 milhões de empresas desses setores que geram mais de 22 milhões de empregos diretos e formais. O SESC e o SENAC fazem parte do sistema e são os braços sociais do comércio de bens, serviços e turismo administrados pela CNC, que também trabalha em prol da democracia, da segurança jurídica e do livre comércio para as empresas. É força para você, para Maria, para o João, para Clarice, para o Silva, para o José. O Sistema Comércio está presente na nossa vida e na defesa das empresas. É o trabalho que valoriza o Brasil. O encontro com a imprensa internacional é um espaço democrático, aberto a todos os jornalistas estrangeiros, sem qualquer restrição. A cada edição, trazemos temas relevantes da agenda global. As discussões também reverberam na imprensa nacional, ampliando o alcance das informações. Reunimos autoridades, representantes do governo, lideranças setoriais, executivos e empresários, protagonistas da notícia. É um diálogo direto, transparente, sem intermediários. Os encontros ocorrem em plataforma profissional e segura, 100% online, facilitando a participação dos correspondentes onde quer que estejam. Ampliamos vozes, promovemos ideias e geramos conteúdos com profundidade e contexto. Não há fronteiras, há conexão, diversidade e compromisso com a notícia. Bem-vindo a mais um encontro com a imprensa internacional. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Sérgio Carins e vamos dar início ao encontro com a imprensa internacional. Hoje estaremos conversando sobre biodiversidade e bioeconomia, tendo em vista a COP30. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados que participarão dessa conversa com a imprensa internacional e também o apoio da Confederação Nacional do Comércio, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, os correspondentes de imprensa presentes ao nosso encontro, a ABI, a FENAGE e a AIE. Os nossos convidados são o presidente do Instituto Chico Mendes, ICMBio, Mauro Pires,
e Rafael de Samarques, diretor de Patrimônio Genético e Cadeias Produtivas do Bioma do Amazonas, que é ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom, depois de uma breve apresentação de cada um, todos estarão disponíveis para as perguntas e os correspondentes que quiserem já podem, pelo chat, se inscrever. Então, vamos dar início e gostaria de chamar inicialmente o presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Marco Aurélio Kinner, para as boas-vindas. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes, ao doutor Rafael de Samarques, diretor do Patrimônio Genético e Cadeias Produtivas do Bioma do Amazonas, ligado ao MIDIC, ao doutor Sérgio Carins, nosso diretor da Federação e vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e também a nossa jornalista e mediadora, a senhora Cláudia Antunes. A COP30, esse evento que acontecerá entre o dia 10 e 21 de novembro, no Pará, marca um momento decisivo na transição global para uma economia verde. Em relação ao Brasil, nós temos recursos, conhecimento e parceiros para transformar desafios ambientais em desenvolvimento sustentável. Em relação à restauração florestal, estima-se que projetos de recuperação de áreas degradadas podem gerar até 35 bilhões de dólares em crédito de carbono, atraindo investidores internacionais e reduzindo emissões. Não poderia falar de meio ambiente sem falar da Amazônia, que é o pilar central, né? A exploração sustentável ameaça a biodiversidade. Precisamos consolidar a economia baseada na floresta em pé, valorizando nossos recursos naturais. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, que o governo colocou em consulta, pretende integrar toda a nossa produção em recursos biológicos renováveis, ou seja, um desenvolvimento sustentável. A Federação das Câmaras de Comércio Exterior está fazendo 75 anos de existência esse ano, que conecta empresas, governos e investidores numa grande rede internacional, capaz de atrair capitais internacionais para esses projetos de bioeconomia. Também para viabilizar iniciativas de restauração ambiental e tecnologia limpa. Ou seja, políticas ambientais estruturadas podem fazer com que o Brasil lidere a transição para uma economia de baixo carbono. Espero que esse encontro, COP30, inspire ações conjuntas, mostrando que prosperidade econômica e preservação ambiental são indissociáveis. Muito obrigado, bom evento para todos. Obrigado, Marco Aurélio. Então, vamos dar início à entrevista, chamando inicialmente o diretor de Patrimônio Genético e Cadeias Produtivas do Bioma do Amazonas, ligados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Rafael de Samarques, há planos ou ações em andamento para atrair investimentos privados e fomentar parcerias público e privadas em bioeconomia, especialmente setores estratégicos como fármacos, cosméticos e alimentos funcionais? Obrigado, Rafael. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Cláudia, Marco Aurélio, Mauro Pires e a todos os presentes. E eu queria agradecer, Sérgio, a oportunidade de estar aqui para poder falar nesse encontro com a imprensa internacional. É bastante saudável a gente ter oportunidades para que o governo possa dar mais transparência àquilo que a gente está fazendo e poder discutir com a sociedade também. E eu acho que a imprensa é uma ferramenta super importante para ajudar a aproximar o governo da sociedade para que a gente possa implementar políticas públicas que sejam reflexo do interesse nacional. Já respondendo a sua pergunta, em primeiro lugar, eu precisava ressaltar que o meu cargo não é dos biomas do Amazonas,
diretor de patrimônio genético e das cadeias produtivas dos biomas e Amazônia, por mais redundante que possa parecer esse nome. Não foi eu que defini, mas resumindo, a gente trabalha aqui com políticas nacionais. Eu só não queria deixar correr esse risco de parecer que eu trabalho para o estado do Amazonas. Eu trabalho aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Comércio e Serviços. A gente recriou o Ministério no início desse mandato, do terceiro mandato do governo Lula, do presidente Lula, e dentro da recriação do Ministério houve a criação de uma secretaria exclusiva para tratar desse processo que o Marco Aurélio mencionou muito bem, que é a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, cujo objetivo é desenvolver no Brasil uma indústria que seja integrada aos interesses também da sociedade relacionados à preservação ambiental, à conservação ambiental, à distribuição de renda, impacto socioambiental do desenvolvimento industrial. Então, transformar a economia brasileira para uma economia de baixo carbono, para uma economia ambientalmente mais responsável, é a prioridade da nossa secretaria aqui no Ministério. E dentro disso, para a gente tratar dessa agenda de uso do patrimônio genético para o desenvolvimento das cadeias produtivas de cosméticos, de fármacos, inclusive suprindo carências antigas do setor produtivo brasileiro relacionado à produção de fármacos, né? Não sei se todos sabem, o Brasil é um grande importador de IFAs, que são os insumos estratégicos para a produção de fármacos no Brasil. A gente importa 95% desses IFAs, e ao mesmo tempo a gente exporta várias das matérias-primas que são utilizadas para poder desenvolver alguns desses IFAs. Então, um dos objetivos que nós temos, tanto dentro da política industrial, da NIB, né, na NIB, a Nova Indústria Brasil, quanto no Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, um dos objetivos que está nesses dois planos é o de suprir essa carência nacional por insumos estratégicos feitos a partir da produção nacional, não só utilizando a biodiversidade brasileira, mas também a biodiversidade adaptada e que a gente tem capacidade de produzir aqui no país, para atender a essa carência da sociedade brasileira. E tudo isso sendo feito, claro, nessa nova perspectiva em que a gente tem que produzir de forma social e ambientalmente responsável. Então, integrando nesses processos atores que normalmente não participavam das discussões de construção de política industrial, mas que hoje fazem parte, sim, e que permitem que a gente possa, por exemplo, ampliar a produção da matéria-prima para a produção de novos fármacos, e aí a gente pode extrapolar isso também para biocombustíveis, bioprodutos, novos polímeros, plástico verde, todos os building blocks da indústria química que podem ser produzidos não apenas com processamento do nafta em crackers, mas também com a utilização de óleos vegetais, poder ser feito a partir da utilização de terras degradadas, de áreas que a gente sabe que o Brasil tem em grande volume de áreas degradadas, né, da produção de gado, né, brasileira e que são subutilizadas, sem precisar derrubar uma única árvore. A gente pode ampliar a capacidade produtiva. No caso dos biocombustíveis, por exemplo, a produção do ano passado foi recorde, 43,8 bilhões de litros. Se a gente quiser dobrar essa capacidade produtiva e sem derrubar nenhuma árvore, basta a gente recuperar 5% daquilo que a Embrapa estima hoje no Brasil como terras degradadas nos seus diferentes níveis. Com 5 milhões de hectares, a gente dobra essa produção. Então, o Brasil tem plenas condições de ampliar tanto a produção de alimentos, quanto a produção de biocombustíveis, de novos polímeros, e a produção de insumos estratégicos para a produção de fármacos, como você me perguntou, de maneira sustentável e aprimorando a nossa forma de utilização da terra. Eu acho que o sucesso da política industrial nesses últimos 2 anos ficou comprovado pelos números, né? A gente tem anunciado, a indústria brasileira ela vinha perdendo espaço dentro do PIB nos últimos 10, 15 anos, de uma forma muito consistente, e perdendo de uma maneira muito mais impactante do que aquela que se esperaria de uma transição natural para uma economia de serviços, né? Que vários países fizeram essa transição, e a indústria acaba perdendo um pouco de espaço para o setor de serviços. Mas no Brasil esse processo foi muito mais acelerado. E nos últimos 2 anos, a gente conseguiu reverter esse processo com a política industrial. Nós estamos pela primeira vez em mais de 10 anos, tendo um crescimento acima de 3% da participação da indústria no PIB nacional. Isso é muito importante porque esse crescimento está sendo feito com essa perspectiva, né, de uma visão mais moderna do desenvolvimento industrial, com responsabilidade,
e também porque isso tem um impacto grande na qualidade de vida da população, porque a renda média da indústria ela é muito superior à renda média da massa salarial do país. Então, você acaba elevando a renda média salarial no país, isso já aconteceu, então os números também indicam que a renda média no Brasil foi ampliada. E no que se refere especificamente ao desenvolvimento da bioindústria, a gente lançou em 2000, no ano passado, né, o presidente Lula lançou em dezembro de 2024, a missão 5 da NIB, da Nova Indústria Brasil, que já antecipa vários dos pontos que nós estamos agora discutindo na consulta pública do Plano Nacional de Bioeconomia, mas a missão 5 ela é focada no desenvolvimento da bioindústria, na descarbonização e na segurança energética. E aí, por meio das nossas ferramentas de implementação de políticas públicas como o BNDES, a FINEP, a Embrapi, a própria Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BND, o BASA, a gente está injetando nos próximos 10 anos mais de 500 bilhões de reais em crédito e estratégias de fomento para o desenvolvimento dessa indústria mais socioambientalmente responsável. O impacto disso no alcance pelo Brasil dos compromissos internacionalmente assumidos na Convenção do Clima e na Convenção de Biodiversidade é significativo, porque quando a gente está desenvolvendo essas indústrias, nós sabemos que a gente está, em primeiro lugar, substituindo uma indústria baseada em matérias-primas fósseis por uma baseada em matérias-primas renováveis. A gente está aproveitando esse movimento de crescimento e desenvolvimento industrial para poder recuperar áreas degradadas como áreas de fornecimento para matéria-prima, ou seja, facilitando que a indústria possa crescer sem precisar invadir novas áreas de produção, né, no território. E, ao mesmo tempo, incluindo no processo de desenvolvimento etapas das cadeias produtivas de fornecimento que normalmente não estariam incluídas, como, por exemplo, a produção do campo e do extrativismo brasileiro sendo incluída de uma maneira responsável nos processos de desenvolvimento industrial e de crescimento da economia brasileira. Isso é muito importante porque, para o Brasil, talvez seja mais significativo a gente investir os recursos escassos que nós temos para poder fazer desenvolvimento de políticas industriais naqueles setores em que o Brasil tem maior vantagem comparativa e que tem capacidade para poder implementar e fazer acontecer no país a implementação de vários objetivos de Estado que vão além do crescimento econômico, como esses que nós estamos discutindo agora, inclusive na Convenção do Clima, e nós vamos ter a COP30 para debater com mais profundidade. Então, você apoiar o desenvolvimento e a verticalização industrial para que ela aconteça no campo ou até mesmo na floresta de forma responsável, para que a gente possa fazer o processamento de uma economia circular, por exemplo, vou dar um exemplo de industrialização na floresta que pode ser muito benéfico para o Brasil, ampliando renda e reduzindo impacto ambiental. Você implementar biorefinarias para aproveitar a biomassa que hoje é descartada na natureza, nos processos de diversas cadeias produtivas, que aproveitam um mínimo da biomassa disponível. Vou dar o exemplo do cacau. A gente, numa produção de cacau para fornecimento de amêndoas para a indústria do chocolate, 90% da biomassa é descartada na natureza, nem sempre de forma correta. Então, processar essa biomassa de forma responsável e gerar renda para a população que está lá no campo é uma maneira inteligente de fazer a economia circular, gerar mais renda na base da cadeia, que é onde as pessoas estão mais precisando de ampliação de renda e de condições de produção responsável, né? No campo, a mesma coisa. Então, nas fazendas, onde você tinha no Brasil esse processo já está acontecendo, eu já estou encerrando, Sérgio. Eu não marquei meu tempo, eu estou aí com quantos minutos? Bom, tudo bem, aguardando você encerrar, sem problema. 2 minutos para encerrar. Só para dar 2 exemplos. Eu dei um do que seria a verticalização industrial na floresta, ou em cooperativas e associações de produtores mais ligados ao extrativismo. Um outro exemplo importante de verticalização produtiva no campo, por exemplo, é nessa produção que o Brasil é líder em várias commodities internacionais, como algodão, milho, soja. Hoje, o Brasil, vou dar o exemplo do algodão. O Brasil, durante muito tempo, só produziu algodão bruto para exportação. E todo o processamento subsequente industrial era feito fora do país. Já está acontecendo nas fazendas mais estruturadas, as empresas, os produtores rurais mais estruturados,
eles já trouxeram para dentro da fazenda a unidade industrial que faz a separação da pluma de todos os detritos, incluindo o caroço. Com isso, a pluma ganha mais valor. Além disso, o caroço pode ser esmagado para a produção de óleo de algodão, que gera um segundo produto, que também traz mais valor àquela produção. E o que sobrou ainda da produção do óleo de algodão, você pode aproveitar como ração animal. São 28% de proteína que tem naquele detrito sólido que sobrou do esmagamento para a produção do óleo. Então, você, onde antes, num hectare, se produzia X reais para poder produzir o algodão bruto, hoje você tem 2,5x obtidos no mesmo hectare, produzindo algodão, pluma limpa, né? Você produz pluma limpa, óleo, ração animal, e com uma grande vantagem. Antes você tinha o descarte, que nem sempre era o mais adequado, daquele caroço de algodão na natureza, que gerava impacto para o meio ambiente. E hoje você não tem mais esse impacto, porque a economia circular está sendo implementada de uma forma mais abrangente. Então, este processo de verticalização industrial no campo e na floresta, ele pode ser feito para gerar mais renda e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental. Isso precisa ser feito de forma consciente, coordenada pelo governo. Esse é o foco do que a gente está fazendo na nossa política industrial e que pretende fazer a partir do início de implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, que está em consulta pública. Por isso eu encerro minha fala inicial e desculpa aí se eu extrapolei um pouquinho aqui. Bom, obrigado, Rafael. Gostaria de chamar agora o presidente do ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Mauro Pires, de que forma o ICMBio tem atuado para equilibrar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem dentro e no entorno da unidade de conservação, das unidades de conservação, especialmente em regiões sensíveis, como a Amazônia? Obrigado por tê-lo aqui, agradeço a sua participação. Olá, Sérgio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês aqui, com os jornalistas. Olha, o presidente Marco acabou de trazer um dado, né, muito interessante, que é a realização da COP numa das capitais, né, que é considerada como capital da Amazônia, Belém. E a cidade de Belém, né, e todo o estado do Pará, são cercados, né, de floresta, cercados de água, cercado, portanto, dessa região que é extremamente importante para nós, brasileiros, mas que tem uma importância global, né? A importância da Amazônia para o ciclo hidrológico é bastante conhecido, para o ciclo climático mais ainda. Portanto, realizar essa conferência nessa cidade, nessa região, é uma grande oportunidade do mundo conhecer, digamos assim, com mais profundidade, né, mais de perto, o que significa também a complexidade que é produzir nessa região. Lembrando que a Amazônia tem algo como 30 milhões de habitantes, muitos deles nas áreas urbanas. Belém talvez seja um exemplo, né, do que significa a urbanização na região amazônica, Belém, Manaus, as outras capitais, mas também uma boa parte dessa população nas áreas de floresta, mas também no litoral amazônico, né? Devemos lembrar que a Amazônia ela faz limite, né, com o Oceano Atlântico e, portanto, ela tem uma conexão entre os recursos naturais, entre o ciclo do próprio oceano, e tem uma importância que se traduz na sua biodiversidade, se traduz, enfim, na sua variedade de solos, na variedade de recursos minerais. Aliás, estamos agora, né, num debate aí global, mas aqui no Brasil ganhando muito mais evidência, que é a existência, né, de minerais críticos para o desenvolvimento da transição energética. Portanto, acho que fazer esse debate faz todo sentido nessa região, e para o ICMBio, lembrando, né, o ICMBio é o órgão responsável, Sérgio, por 344 unidades de conservação. 344 pode parecer um número pequeno, mas quando a gente soma
essas áreas, elas representam 10% do território nacional. Então, repare, quer dizer, as unidades de conservação na Amazônia, mas também fora, têm um papel, né, extremamente decisivo para essas questões que levam, né, o debate à própria COP, ou seja, redução das emissões, sequestro, né, de emissões, né, captura, portanto, de gás carbônico o equivalente, e, portanto, ela ganha uma importância muito grande, e as unidades de conservação, na minha opinião, junto com as terras indígenas, têm um papel crucial nesse debate. O que nós queremos é aproveitar o ambiente da conferência, aproveitar, portanto, a visibilidade que ela traz para o Brasil, e também evidenciar a importância das áreas protegidas, portanto, das unidades de conservação, para as nossas estratégias, sejam de redução das emissões, e nesse caso é muito evidente, Sérgio, as unidades de conservação, elas funcionam, né, como barreiras ao desmatamento, à degradação da floresta, mas também são, os estudos que a gente tem, indicam que as unidades de conservação, elas também são o melhor lugar para promover a adaptação, né? Lembrando que a gente precisa também melhorar a nossa estratégia de adaptação. Não é à toa que o Brasil tem um Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, e as unidades de conservação têm um papel decisivo nesse processo, especialmente aquelas, né, como áreas de proteção ambiental, né, as APAs, ou outras unidades que têm uma população urbana, que tem uma população periurbana e até mesmo população rural vivendo dentro dessas áreas. Portanto, o que nós queremos, né, aproveitando essa ocasião, é mostrar que as unidades de conservação são parte da equação tanto para reduzir as emissões, e como eu disse, no que se refere à redução proveniente de desmatamento, isso é bastante evidente. Quando a gente olha o mapa da Amazônia, ou imagem de satélite, dá para ver nitidamente que essas unidades, assim como as terras indígenas, funcionam como uma barreira quase que natural para a depredação da floresta, mas também elas são, digamos, um lugar em que a gente pode desenvolver uma economia baseada na floresta em pé. O próprio presidente Marcos acabou, né, na sua introdução, comentando essa possibilidade, e agora, na fala do representante, né, do Rafael, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, evidencia que já temos, né, elementos da biodiversidade, ou da sociobiodiversidade, usados como matéria-prima, como centrais no desenvolvimento de cadeias baseadas na conservação. Então, eu diria que a gente está numa fase, né, muito estratégica. Nós já temos desenvolvimento de iniciativas importantes de geração de renda, de geração de desenvolvimento econômico, baseado, né, nessa manutenção da floresta. E, por outro lado, nós temos inúmeras famílias que, ao longo de séculos, lembrando que a Amazônia, né, nós temos os grupos indígenas, comunidades indígenas, milênios, né, de tradição nessa região, e também de agricultores familiares, populações tradicionais, que ao longo dos séculos também adquiriram conhecimento, e esse conhecimento, né, se bem usado, se esse conhecimento associado à tecnologia, pode sim constituir como uma alternativa econômica, como uma transição, como um dos caminhos de transição para uma economia de baixo carbono, baseada na floresta em pé. Além disso, né, queria comentar a importância das áreas protegidas como lugar em que a geração, né, de crédito de carbono pode acontecer de uma forma muito mais segura. No debate sobre comércio, né, sobre o mercado de carbono, uma das questões centrais é a segurança jurídica, a segurança para quem quer comprar o crédito, né, quer compensar suas emissões, que seja, e segurança também daqueles que promoverão a captura ou a manutenção do carbono florestal.
Dentro dessas possibilidades que existem, né, imóveis rurais, propriedades privadas, etc., sem dúvida que as unidades de conservação, elas dão uma segurança muito maior para aqueles investidores. Portanto, eu acho que esse é um tema, né, que precisa ser melhor desenvolvido. Nós estamos vendo, né, na Amazônia aquilo que ficou conhecido como os cowboys do carbono, que são empresas predatórias, às vezes fazendo assédio, né, direto a comunidades, em busca de projetos, né, baseados, né, na venda de crédito de carbono, e, portanto, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas, por outro lado, sem dúvida que essa região pode ter um papel central no desenvolvimento desse mercado, né, um mercado que pode trazer benefícios para o Brasil, mas é fundamental que esses benefícios também cheguem àquelas populações, aqueles grupos que, de fato, protegem a floresta. E, nesse caso, nós temos as nossas unidades de conservação e, dentro delas, há as reservas extrativistas. As reservas extrativistas são uma categoria, né, de unidade de conservação que surgiu, né, do movimento social, do movimento dos seringueiros. Não é à toa que o Instituto Chico Mendes se chama Instituto Chico Mendes, porque faz uma referência a essa liderança, né, nacional e internacional em defesa da floresta, e que lá nos anos 80 apresentaram para a sociedade brasileira e para o governo um modelo, né, de unidade de conservação com a presença, né, e a manutenção das populações extrativistas, populações tradicionais, dentro da lógica da conservação. Então, essas unidades e essas famílias, né, que habitam as reservas extrativistas, elas cumprem um papel essencial na conservação. O nosso desafio na conferência lá em Belém é de evidenciar o papel que essas famílias têm na conservação ambiental e, portanto, no protagonismo que elas exercem na gestão do seu território, na gestão desse patrimônio que é de todos nós, que nesse caso é a Amazônia. Mas não só a Amazônia, né, eu queria frisar isso, estará no palco, né, de debate dentro da conferência. Sem dúvida que essa região ganha, né, terá uma importância evidente, mas convenhamos, o Brasil ele tem uma diversidade, né, uma variedade de biomas, temos uma variedade, né, o nosso litoral é extremamente extenso, portanto, a gente também tem que levar essas outras regiões para o centro do debate, mostrando que é importante encontrar alternativas que conciliem a conservação, conciliem a manutenção da floresta, ou, na verdade, de todos os biomas. Aliás, esse é o tema aqui do nosso debate, com o desenvolvimento econômico. Acredito que o desenvolvimento da economia de baixo carbono, né, entre elas as tecnologias, as alternativas de manutenção da floresta em pé, são a principal estratégia, por assim dizer, que o Brasil pode oferecer ao planeta, oferecer aos demais países, porque aqui nós temos boas experiências, né, de redução do desmatamento. Queria lembrar, né, que nós estamos já pelo 3º ano consecutivo, com queda expressiva do desmatamento na Amazônia, mas não só na Amazônia, graças à liderança, né, da ministra Marina Silva, junto com o presidente Lula, que já no seu primeiro dia de mandato, no dia 1º de janeiro de 2023, reestabeleceu o plano de combate ao desmatamento da Amazônia e também o expandiu para os demais biomas. Então, temos avançado, temos o que dizer. O Brasil chega à conferência com seu dever de casa realizado, apresentando que é possível, sim, chegar a 2030 com o compromisso, né, de redução do desmatamento, né, ou do desmatamento zero até 2030, porque a gente tem conseguido obter esses resultados na medida em que o governo, né, a partir de janeiro de 2023, retomou o seu papel, o ICMBio voltou ao campo, voltou à gestão dos territórios, né, se configura como unidade de conservação, o IBAMA foi a campo também fazer fiscalização e os resultados estão aí, são bastante evidentes e conhecidos. Portanto, acho que nós temos o que apresentar,
eu só gostaria de ressaltar que, nesse debate, as unidades de conservação, elas têm um papel crucial, porque elas, como eu disse, funcionam como barreiras ao avanço do desmatamento e são, ao mesmo tempo, um lugar em que há boas alternativas econômicas, né, de tecnologias sociais baseadas na manutenção da floresta em pé, junto também com geração de renda, trazendo benefício para as comunidades que estão dentro dessas unidades. Acho que essa é uma contribuição que o Brasil e o ICMBio podem apresentar durante a conferência. Obrigado, Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes. Agora chamo a jornalista Cláudia Antunes para dar continuidade à mediação com a imprensa internacional. Cláudia, é com você. Seu som não tá ligado. Obrigada, Carinde. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rafael. A apresentação de vocês dois acho que foi super complementar e com vários pontos de coincidência também. Eu vou começar chamando aqui os jornalistas que estão presentes para fazerem perguntas na ordem em que eles estão inscritos. A primeira pessoa é a Anne Dominique, do Le Monde, que cobre ciência pelo jornal francês. Cláudia, a Anne está aí? Fala. Deixa eu só pedir a gente tem ali uma ordem de correspondentes que já fizeram a solicitação, inclusive, por e-mail, são esses que a gente está chamando primeiramente, os outros podem pelo chat também já se inscreverem, se quiserem fazer pergunta, mas quando forem chamados é importante que liguem a câmera para que se interrelacionem com com os nossos convidados. Obrigado, Cláudio. Posso fazer a pergunta? Claro. Sim, bom dia, muito obrigada pela organização deste espaço de intercâmbio. Eu queria perguntar quais são as expectativas justamente para a COP30, de que maneira os países que não têm floresta, ou têm menos floresta e têm mais recursos podem ajudar justamente a contribuir ao desenvolvimento desta economia de baixo carbono para manter a floresta em pé. Você quer direcionar a sua pergunta para quem ou para os dois? Teu som está cortado, sem som. Sim, desculpa. Eu gostaria de fazer a pergunta para Mauro Pires, por favor. Olha, Anne, eu diria o seguinte, claro que a conferência lá em Belém, ela não se restringe a discutir a situação dos países florestais, mas sem dúvida que entre as estratégias de captura de carbono ou manutenção do carbono, a manutenção das florestas, né, como a Amazônia, como as florestas do Congo ou da Ásia, elas têm um papel muito, digamos assim, pelo custo-benefício muito maior do que as outras estratégias, né? Não é à toa que, no caso brasileiro, se reduzirmos e chegarmos à meta, né, de desmatamento zero, a nossa contribuição será extremamente significativa. Então, sem dúvida que isso é importante e acredito que teremos ali um espaço para discutir. Agora, há outras modalidades, né? Há outras modalidades de redução. Uma delas está no centro do debate e foi apresentada 2 conferências atrás, né? Que é a transição para uma economia que não seja dependente, né, das emissões provenientes de petróleo, gás, etc. Como é que eu acho que os países podem contribuir? Eu diria da seguinte forma, o Brasil vai apresentar, mas não só o Brasil, né, junto com o Congo e outros países,
a proposta daquele fundo, né, o chamado TFFF, que é o Fundo Florestal, Fundo Florestas, né, para o Futuro. E ele pretende ser um mecanismo em que os países, ou até mesmo investidores, possam aplicar no mercado, né, de títulos e, nessa aplicação, gerar recursos que serão empregados, né, no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de estratégias de manutenção da floresta, né? Então, acho que essa é uma estratégia global, né, que vai ser apresentada pelo presidente Lula, agora, né, nas reuniões do BRICS, do G20 e em outros fóruns, ela já foi apresentada e vem sendo discutida, tem apoio, né, de alguns países que já sinalizaram interesse em aplicar recursos, né, no desenvolvimento desse fundo, e creio que, portanto, pode ser um excelente mecanismo para estimular países, como eu disse, países florestais, na manutenção das suas florestas. Então, acho que esse é um ótimo caminho. O outro caminho, que é essencial e tem a ver com a pauta que o MIDIC desenvolve, né, e o Rafael pode comentar, é que na balança, né, comercial é fundamental que aqueles produtos ou aquelas cadeias de valor associadas à exportação sejam melhor, né, sejam mais, digamos assim, procuradas pelos mercados globais, a fim de facilitar, de melhorar esse comércio baseado na floresta em pé. Então, nós temos produtos, né, da região amazônica, talvez o mais conhecido é o açaí, mas é fundamental que o açaí que chegue a esses países seja proveniente de uma economia sustentável. O que nós vimos no caso do açaí foi, de um lado, sim, ele se tornou uma commodity bastante conhecida, mas, por outro lado, também levou à degradação. Então, eu diria que o segredo que a Florestas nos indica é que menos commodity e muito mais variação de produtos, né? E a floresta tem inúmeros produtos, esses produtos podem compor uma cesta de alternativas que, baseado no comércio exterior, podem, né, trazer benefícios para a própria floresta. Eu me refiro, sobretudo, à Europa, né, que é um continente bastante, né, com a renda alta, e que pode, sim, né, obter, né, os seus produtos, seja do setor primário, até mesmo de outros setores da economia, beneficiando aquelas cadeias globais que, na sua base, na sua origem, esteja a conservação da floresta. Então, nós temos, né, trazendo um pouco aqui para as unidades de conservação. Dentro das unidades de conservação, nós temos várias experiências, né, apontando que, sim, é possível desenvolver, é possível promover a geração de renda, incremento da economia local, baseado na conservação dos recursos naturais. Durante a COP, nós, inclusive, faremos uma exposição desses produtos provenientes da floresta, né, que indicam claramente essa possibilidade. A minha expectativa, né, e creio que a expectativa de todos nós, né, da área ambiental, é de que no debate, durante a conferência, no entorno da conferência, as pessoas conheçam mais a Amazônia, conheçam as suas potencialidades, e que essas potencialidades baseadas na manutenção da floresta apoiem, né, o desenvolvimento de alternativas que levem, né, renda para as famílias que habitam a região e, ao mesmo tempo, promovam a manutenção da floresta em pé. Obrigada, Mauro. Não sei se o Rafael gostaria de comentar. Eu acho que tem uma questão, ou se a gente já passa para a pergunta seguinte. Você gostaria de comentar, Rafael? Eu acho que nessa intervenção do Mauro, eu acho que ficou clara uma questão importante, que é a questão da escala, né? A gente está acostumado a ser um país grande produtor de algumas poucas, exportador de algumas poucas commodities agrícolas, e a gente sabe que nem sempre a bioeconomia, baseada na manutenção da biodiversidade, vai ter a mesma escala.
Talvez você pudesse comentar um pouco a estratégia para lidar com essa questão que o Mauro apontou, de você ter mecanismos de distribuição no mercado interno e de exportação de uma gama mais diversificada de produtos e que, ao mesmo tempo, são produzidos em menor quantidade, vamos dizer assim, pela sua própria lógica econômica e de social, né? Então, Cláudia, assim, isso que você está mencionando é super importante, mas eu vou voltar à raiz da questão da Eni, que eu acho que ficaram alguns pontos que talvez podem complementar a resposta que o Mauro deu. E ele assinalou bem o caminho aí, botou a bola no pênalti para eu poder introduzir novos assuntos, que são, em primeiro lugar, a constituição do Fundo Global de Preservação de Florestas. Ele é muito importante, mas ele é uma medida de correção de um erro, que é a destruição da nossa biodiversidade e das áreas que deveriam ter sido preservadas e não foram. Nós vamos construir um fundo para mitigar esse processo de destruição. Mas eu acho que o pilar dessa transformação para uma indústria de baixo carbono é a migração de uma indústria baseada em combustíveis fósseis, em matérias-primas fósseis, para uma indústria nova, fundada sobre o fornecimento de matéria-prima renovável. Essa é a chave da questão, porque é aí que nós vamos reduzir as emissões. Esse é o processo-chave. E isso não vai ser feito apenas com a transformação de alguns setores. Por exemplo, esses setores que o Mauro menciona e sobre os quais você está me perguntando, como estruturar essas cadeias, geralmente são cadeias produtivas de alimentos, cosméticos e fármacos, muito ligados à produção da biodiversidade da floresta, por exemplo. Mas existem outros muito importantes e que podem contribuir dentro desse pilar de transformação para uma indústria de baixo carbono, que são a química verde. Então, quando eu conseguir modificar o processo de produção nos crackers das refinarias, dos polos petroquímicos do mundo, para que eu possa integrar óleos vegetais junto com o nafta para produzir um plástico verde, ou um tolueno verde, ou um polipropileno verde. Nós temos uma lista de vários building blocks da indústria química, que são produtos que são utilizados em várias cadeias produtivas, são insumos intermediários químicos utilizados em várias cadeias produtivas no mundo inteiro, que são praticamente hoje, quase 90% ou mais, são todos de origem fóssil. E eles podem ser substituídos gradualmente. Então, isso é um processo importante que precisa ser pensado pelo planeta. A COP30 não é para resolver o problema do Brasil. Nós estamos lá todos reunidos, os países reunidos, para discutir como solucionar um problema global. E aí, o comércio tem um papel super importante. Por quê? Se eu tenho condição de produzir química verde, produtos químicos verdes, insumos estratégicos da indústria química verdes, renováveis, mas eu não tenho mercado para isso, essa indústria não vai para frente, não vai florescer. A transição vai ser retardada. E nós não temos esse tempo. Nós precisamos ter urgência nisso. E aí, é até interessante estar respondendo isso para uma jornalista do Le Monde, é um jornal que eu respeito muito e costumo ler. Eu acho que essa discussão é importante, principalmente com a Europa, porque essa discussão de que se a gente precisa fazer uma escolha, o dilema de escolher entre produzir combustíveis renováveis ou produzir alimentos, é uma discussão que precisa ser melhor travada. Ela precisa de mais dados e menos ideologia. Eu vou dar alguns dados para vocês, algumas informações importantes. Quando o Brasil produz etanol de milho, e separa uma área para produzir etanol de milho, um dos rejeitos, um dos subprodutos da produção desse etanol de milho é o farelo seco de milho, que é chamado de DDG, que é justamente alimento, é ração animal de alta qualidade. Então, toda vez que eu produzo 1 litro de etanol de milho, eu também estou produzindo alimento para gado, para a indústria aviária, para a produção de proteína animal. Quais são os reflexos positivos disso? Bom, em primeiro lugar, você incentiva a intensificação dessa produção animal para que ela seja menos extensiva em área e mais concentrada num território menor. Então, eu acabo reduzindo a demanda da indústria de proteína, por exemplo, por novas áreas de produção,
porque eu agora tenho uma matéria-prima de alimentação que está vindo da indústria de etanol de milho, que permite esse processo de intensificação produtiva da proteína. Então, eu diminuo a pressão sobre a floresta da indústria de proteína. Ao mesmo tempo, eu reduzo as emissões de gás de efeito estufa, porque eu estou substituindo um combustível de origem fóssil por um de origem renovável. Então, essa abertura do mercado internacional, a consciência de que se deve criar mercados para os biocombustíveis, para substituir a produção de fóssil, para os insumos químicos estratégicos, verdes, também para substituir a petroquímica, também é outro passo importante. E aí, do ponto de vista do impacto no PIB, do impacto na economia global, esses elementos são muito mais importantes, eles têm uma contribuição muito maior para a economia. Então, o impacto ambiental também seria muito maior, porque nós estamos tratando de uma parte maior da economia mundial. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, do ponto de vista da produção na floresta, as estratégias que o governo brasileiro tem adotado, e eu acho que é importante a gente entender que os mercados globais estão ávidos por produtos orgânicos, produtos verdes, produtos que sejam socioambientalmente responsáveis. E a gente tem trabalhado, inclusive em parceria com o ICMBio, no desenvolvimento de novos projetos para que a gente possa estruturar cadeias produtivas que integrem as populações que vivem na floresta. O Mauro mencionou muito bem que nós temos 30 milhões de habitantes na floresta amazônica brasileira. Para quem não sabe, a floresta amazônica brasileira equivale a aproximadamente 60% do território do Brasil. É um território maior que o de toda a Europa Ocidental. A gente está acostumado a olhar para o mapa mundi e ver um mapa que tem distorções. Se o mapa não tivesse as distorções que a gente está acostumado a ver no mapa eurocêntrico, você veria que o território da Amazônia é bem maior que o território da Europa, o território real. E este território tem também, nos países vizinhos, mais 20 milhões de pessoas vivendo lá dentro. E essas cadeias produtivas que saem da floresta, que podem dinamizar a floresta, vão poder ajudar a desenvolver a economia sem prejudicar a floresta, se elas forem diversificadas. Quanto mais diversificadas, melhor. Com valor concentrado. Então, elas têm que sofrer processo de inclusão tecnológica. Nós temos que levar mais tecnologia para melhorar a qualidade dos produtos que saem da floresta, que são produzidos pelas cooperativas e extrativistas, melhorar a padronização desses produtos e diversificar os produtos para que a demanda de produção local seja pequena, mas a arrecadação na hora de vender tenha maior valor agregado. Nós estamos colocando os nossos esforços nessa direção, inclusive com a Apex Brasil, que é a nossa agência de promoção de exportações, para promover esse tipo de produto. Rafael, eu só queria pedir um pouquinho, a gente tem uma fila enorme de perguntas, o tema suscitou muito interesse, para as respostas serem um pouco mais sucintas. Tem um pedido de um esclarecimento suplementar aqui da Anne, mas que eu acho que quando o Mauro falar, ele pode responder, mas antes eu vou fazer a pergunta do jornalista seguinte. A pergunta da Anne, Mauro, é que se os produtos que serão exibidos da cadeia da sociobiodiversidade durante a COP30 virão só da Amazônia ou também de outros biomas. Mas vamos passar, guarda essa pergunta, por favor, Mauro, mas vamos passar a pergunta do jornalista seguinte, que é o Paul Ramires, da agência Xinhua, para a gente dar tempo de todo mundo fazer pergunta aqui para vocês. Aí eu peço também, então, que encurtem um pouco as respostas, por favor. Ese ano, o Brasil e a China assinaram um acordo de cooperação sobre a restauração de vegetação. A China está reflorestando o maior projeto de reflorestação do mundo é da China e também de sumidouros de carbono. Eu queria uma avaliação dos dois, da atual cooperação entre o Brasil e a China no campo do meio ambiente e também o que o Brasil pode aprender ainda ou importar aqui no Brasil do que está fazendo a China para preservar o meio ambiente. Obrigado. Sua pergunta é dirigida a alguém especificamente ou... Dois, não... Tá. Quem gostaria de responder? Rafael, você gostaria de responder? Não. O Mauro quer responder. Aí, Mauro, por favor, se puder responder brevemente a pergunta suplementar da Anne. Ok.
Então, Anne, em primeiro lugar, sim, né, teremos produtos da Amazônia, mas também de outras regiões. Essa exposição vai acontecer tanto aquela organizada pelo próprio Instituto, depois a gente pode te dar mais detalhes, mas também, né, representantes de organizações dos povos e comunidades tradicionais da região farão também exposições desses produtos. O fato é que a gente tem, né, uma variedade de produtos, e nós insistimos nessa palavra sociobiodiversidade, porque é, de fato, a conexão entre a biodiversidade, de um lado, mas também a diversidade social e cultural totalmente associados. Portanto, acho que é uma oportunidade de divulgação. Bem, eu diria que o Brasil, em relação à China e outros países, sim, a gente tem muito o que aprender, como também muito a oferecer como lições, né? Se, de um lado, a China consegue promover um planejamento de longo prazo, algo que, no caso brasileiro, é extremamente importante, de outro lado, nós temos boas iniciativas que podem ser úteis para diferentes comunidades e regiões da China e de outros países. No caso do planejamento, o que acontece? Quando a gente olha, né, para a região amazônica, nós vimos que essa visão imediatista de ocupação do território em busca, né, de uma economia que leva, enfim, que acaba sendo baseada, né, em commodities, traz um prejuízo muito grande no longo prazo. Então, eu imagino que incorporar essa dimensão, né, do futuro, do longo prazo, no planejamento da ocupação do território, é algo que a gente pode aprender, né? A China tem lá os seus planos de 50 anos. Então, acho que esse é uma experiência que pode ser útil. Agora, por outro lado, nós temos aqui boas iniciativas, né, de uso sustentável da floresta, o uso sustentável dos recursos naturais, que podem também servir de inspiração, né, para outros países. Além dessas inovações, como eu acabei comentando, né, que é esse Fundo Global de Proteção das Florestas, que é um mecanismo de mercado. Claro que ele não é a salvação, né, de tudo, não se trata, né, não se trata disso, mas ele é um mecanismo de mercado que pode trazer dinheiro que será útil para aqueles países que, sim, ainda dependem, né, dessa economia que cresce, né, sobre a floresta, destruindo. Portanto, acho que ter um incentivo proveniente, né, do mercado de títulos para o desenvolvimento de projetos, iniciativas governamentais ou da sociedade civil, pode ser algo extremamente importante para esses países como o nosso. Eu diria que o mercado internacional e as relações entre os países não está numa fase muito positiva, né, em razão, especialmente, da posição dos Estados Unidos, mas não há solução, não vejo como encontrar uma solução para o debate do clima se não for em direção ao multilateralismo. E aí acredito que a conferência, por si só, é um espaço, né, em que isso vai ser mais um teste, claro, tanto da sua potencialidade como também das suas debilidades. O fato de grandes nações como os Estados Unidos ter abandonado novamente, né, o Acordo de Paris, isso prejudica, sim, aquilo que deveria ser o compromisso de todos, uma vez que o planeta é um só. Então, a contribuição de cada país deveria ser na proporção, né, da sua contribuição para as emissões. Obrigada, Mauro. Podemos passar a pergunta seguinte, então, para dar tempo. Depois, quando o Rafael responder, ele também pode comentar essa questão chinesa, eu acho. Só para dar tempo de todo mundo perguntar. A próxima jornalista é a Tiffany Higgins. Ela é freelancer, escreve para diversos veículos, Climate Home News, Mongabay e Pulitzer Center. Obrigada, Tiffany. Minha pergunta é para Mauro. Desculpe, agradeço a paciência para trazer um contexto pouco conhecido
conhecido sobre a hidrovia Araguaia-Tocantins, eu achei documentos no Plano Nacional de Logística que prevê a dragagem e explosão de rochas nos leitos de mais de 4.500 quilômetros dos rios Araguaia e Tocantins. Por causa da taxa alta de endemismo no Rio Tocantins, o professor Fernando Pelicici, da UFT, me alertou que a biodiversidade singular dessa bacia não sobreviverá a este nível de intervenção. As áreas de unidades de conservação atravessadas pelo projeto hidroviário seria mais do território da Áustria, mais de 86 quilômetros. Além disso, o ICMBio faz parte de um plano para proteger uma espécie que só existe no Pedral do Lourenção, a Lamantitis paracanã. Mauro, o senhor está de acordo com o plano de explodir o Pedral do Lourenção, que está dentro de uma APA? O fato da área do Lourenção já está dentro de uma APA e de possuir uma sociobiodiversidade tão singular com culturas e espécies endêmicas, sobretudo peixes, já não seria suficiente para desautorizar o projeto. Tiffany, muito obrigado pela sua pergunta, porque me permite esclarecer alguns detalhes. De fato, né, essa região que você está comentando, né, o chamado Pedregulho, ou Pedregão, né, de Lourenção, está sim dentro de uma área de proteção ambiental, mas é de uma APA estadual, ou seja, o Estado do Pará, que é o órgão gestor dessa unidade, portanto, não é uma área gerida pelo ICMBio. O que o ICMBio pretende fazer, não nessa área específica, mas muito próximo a ela, é a criação, sim, de uma nova unidade de conservação voltada para aquilo que nós estamos chamando de paleocanal, né, os paleocanais. Por quê? Porque o rio, nesse caso o Tocantins, é um rio que no passado, né, milhares de anos atrás, ele tinha um outro traçado. E quando foi alterando o seu traçado, né, para o estágio atual, foram se formando alguns lagos, né, que ficaram lá e tem uma elevada biodiversidade e nós queremos, portanto, criar a unidade de conservação com o fim de propriamente proteger essa biodiversidade, considerando que a APA é um tipo de unidade de conservação que permite o desenvolvimento de diferentes alternativas econômicas, desde que conciliadas com a conservação. Em relação propriamente a essa região que você comenta, o ICMBio ele não é parte do processo, né, do processo de licenciamento. Se não me engano, o órgão responsável pelo licenciamento é o IBAMA, junto com o Estado do Pará. Portanto, acredito que a pergunta deveria ser direcionada a eles, mas eu imagino que todos esses impactos devam ser considerados no processo de licenciamento, e aí se verifica se há alguma outra alternativa locacional, ou se, nesse caso, é o caso de se valer da compensação ambiental. Então, acredito que fazendo essa pergunta a esses órgãos, seria melhor respondido. Obrigada. Rafael, não sei se você... Acho que isso aí não é muito da sua área, né, Rafael? Então, eu vou passar a próxima pergunta para o Sam Cohen, jornalista britânico, que escreve para o Guardian, para o Financial Times, Al Jazeera, BBC, Intercept e outros veículos. Sam, você quer fazer a sua pergunta? Primeiro, bom dia, agradeço a todos pela presença hoje. Eu tenho duas perguntas, não sei se você gostaria que eu faça uma agora e uma depois. A primeira seria sobre a Cacau de Amazônia. Visitei um projeto muito bacana recentemente na Barcarena, no Pará. Só que, como muitas fases de bioeconomia, falta estrutura,
falta investimento, enfim, a gente sabe esses desafios. Gostaria de perguntar sobre cacau especificamente, muito usado na Amazônia para produzir chocolate artesanal. Como expandir isso? Como agregar esse valor do produto? Como enviar esses produtos cada vez mais para fora? Quais são os desafios? E, especificamente para Rafael, o Ministério tem isso como um foco e também acho que é isso, na verdade. Obrigado. Chan, muito obrigado pela pergunta. Eu acho super importante essa sua pergunta, até porque a indústria do cacau, vocês todos sabem, está passando por uma grande transformação hoje. Os países, os maiores exportadores de amêndoa de cacau no mundo são Costa do Marfim e Gana. E ambos estão tendo quebra de safra há 3 anos, pelo menos, e a perspectiva é de que não voltem a produzir por vários fatores que eu não vou entrar em detalhe. Então, a produção do cacau no Brasil tende a aumentar significativamente nos próximos anos para atender essa demanda internacional, que é crescente. Agora, do ponto de vista do aprimoramento das condições de produção, em especial nas cooperativas de produtores, como essa que você deve ter visitado uma cooperativa de produtor, o Brasil tem uma estrutura de fomento à produção, fomento à inovação, que historicamente foi muito calcada no apoio a empresas de pequeno, médio e grande porte, mas não a cooperativas. E a gente sabe que essa produção muito ligada ao campo e à floresta, a melhor forma de se organizar é organizar as unidades produtivas em cooperativas para que elas possam ter essa orientação tanto para a produção agrícola quanto para o pré-processamento industrial, para ganhar mais valor agregado, reduzir os seus impactos ambientais. O que nós estamos fazendo já dentro da Nova Indústria Brasil, dentro do Plano Nacional de Bioeconomia e também numa estratégia nacional de desenvolvimento tecnológico, que é coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, é a convergência de ferramentas de fomento à produção que sejam adequadas à instrumentação das cooperativas. Então, as cooperativas têm condições diferentes para apresentação de garantias reais para solicitar empréstimo, elas vão ter um apoio extra para poder obter capacitação, treinamento, tanto gerencial quanto de utilização das novas máquinas e equipamentos que eles vão ter a oportunidade de comprar. Então, o que nós estamos fazendo agora é um processo estruturado de longo prazo de adaptação e de aprimoramento das condições de produção, inclusive com a inclusão tecnológica dessas cooperativas de produtores. Então, são várias estratégias. Nós temos um centro de inovação na Bahia, que é o Senai Cimatec, que já desenvolveu, inclusive, pacotes tecnológicos de aproveitamento da biomassa do cacau, que eu mencionei aqui mais cedo, que podem ajudar a ampliar a renda dessas cooperativas, a ampliar a renda dessas comunidades, sem que haja necessidade também de ampliação da área plantada, que é uma das preocupações para que a gente não transforme o cacau da Amazônia numa commodity, como aconteceu com o açaí, de forma desordenada, sem o aproveitamento daquilo que a gente tem hoje disponível como áreas degradadas, áreas de pasto degradada, por exemplo. Então, a nossa orientação na política industrial tem sido de ampliar a renda das áreas de produção atual e, quando se ampliar a área de produção, ampliar sobre áreas de pastagem degradável. São muitas que estão disponíveis para a produção. Então, acho que essa é a estratégia que a gente está traçando e que a gente espera que realmente dê frutos, né? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rafael. Eu queria complementar a pergunta do Sam com uma pergunta para o Mauro. A pergunta para o Mauro é o seguinte: quais são as demandas das comunidades, das RESECs, demandas objetivas, o que eles precisam para aumentar a sua produção, escoar a sua produção, o papel, por exemplo, do Programa Nacional de Merenda Escolar, além disso. E queria perguntar para o Rafael, depois, se ele pode complementar, sobre os recursos disponíveis para essa recuperação de pastagens, porque a gente sabe que é caro,
né? E se essa produção, no Plano Nacional de Bioeconomia, de fato, a produção vai ser condicionada ao não desmatamento. Isso é uma pergunta para o Rafael. Para o Mauro, eu acho que ele podia complementar a resposta à pergunta do Sam, falando de demandas específicas das comunidades florestais e litorâneas, enfim, de todas as RESECs do Brasil, né? Ok. Bom, essa pergunta poderia ser, digamos assim, um objeto de uma discussão à parte, porque ela tem várias frentes. Mas tentando resumir aqui, o que acontece? O modo de vida tradicional dentro das reservas extrativistas, ele passa por diferentes desafios. Um deles, né, que a reserva extrativista consegue resolver de imediato quando é criada, é o desafio fundiário, né? Muitas comunidades fora das unidades de conservação enfrentam, né, uma insegurança fundiária absurda. Nós temos casos e casos de famílias que são expulsas, às vezes por grileiros, às vezes por ocupantes, né, que na base da força expulsam a presença dessas comunidades que, em geral, são pulseiras daquela área. Então, esse é uma frente de preocupação. A segunda é que o que acontece? Nós ainda temos, né, no nosso sistema de crédito, digamos assim, nós privilegiamos essas atividades baseadas nas commodities. Então, se você é um agricultor, né, no Brasil, um médio, grande agropecuarista, há uma série de incentivos, né, creditícios que beneficiam aquela atividade. Por outro lado, essa produção que vem das comunidades extrativistas já enfrenta esse desafio creditício. Basicamente porque o gerente do banco, portanto, os bancos, não veem aquela atividade como uma atividade economicamente viável, né? E, portanto, tem receio de financiar uma atividade que pode trazer, digamos assim, prejuízo. Não é o que a gente vê na prática. Agora, de fato, nós temos, sim, né, alguns benefícios, subsídios, inclusive, que são direcionados para commodities e que não são, infelizmente, destinados à produção das comunidades tradicionais. Nós temos boas iniciativas, uma delas é a política de garantia de preços mínimos, né, da sociobiodiversidade, que é feita entre o Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário e Apoio da Conab e o Ministério do Desenvolvimento Social, que abrange 16 produtos. Então, ali é a forma em que o governo garante para aquelas famílias que pelo menos aquele preço mínimo para aqueles produtos será garantido, né, será obtido. Então, mas essa política precisa ser ainda expandida. A outra frente se refere à extensão rural, né, assistência técnica. Em geral, a assistência técnica ela está muito convencionada para os produtos das chamadas commodities agrícolas, e com pouco conhecimento sobre essa economia da floresta, que tem uma variedade de produtos que vêm da água, produtos, né, que vêm propriamente da floresta, e isso não compõe, digamos assim, um conhecimento técnico da rede de extensionistas. Portanto, essa é outra frente que nos preocupa. Além disso, tem também o marketing, né, que é pouco conhecido, quer dizer, muitos desses produtos não são de conhecimento dos grandes públicos e, portanto, não têm ainda uma demanda suficiente para incrementar, digamos assim, a produção agroextrativista das unidades de conservação, nesse caso das reservas extrativistas. Portanto, assim, há um conjunto de desafios que o papel do ICMBio, né, como órgão público, é de, junto com as comunidades, encontrar alternativas, encontrar apoio, né, dos diferentes ministérios, diferentes órgãos, para levar políticas e incrementar essa economia baseada na sociobiodiversidade brasileira. Esse é um dos temas que mais, enfim, mobiliza a instituição, mas, claro, nós somos um órgão de gestão ambiental.
e precisamos do apoio, né, de outras esferas, de outros agentes governamentais, para que essas políticas públicas cheguem a essas comunidades, porque o meio de vida delas é um meio de vida compatível com a manutenção da floresta em pé. Rafael, eu estava pensando aqui que talvez... Guarda minha pergunta sobre degradação, por favor, que eu queria passar. Falta ainda um jornalista convidado nosso para fazer pergunta, então eu vou pedir para ele fazer logo a pergunta dele, porque também tem várias pessoas que querem fazer mais perguntas suplementares. Eu vou chamar, então, antes de Rafael responder a minha pergunta, o Luigi da ANSA, que pode falar, Luigi, pode fazer sua pergunta, por favor. Todos, obrigado mais uma vez pela essa oportunidade de poder fazer essas perguntas e participar desses eventos. Então, eu queria fazer duas perguntas rápidas. A primeira para o presidente do ICMBio, Pires, sobre a grilagem de terra, né, de terra públicas, que é uma das principais ameaças à conservação ambiental no país. E perguntar especificamente como tem atuado o Chico Mendes, em parceria com outros órgãos, claro, para combater e reverter as ocupações ilegais em área de conservação. E a segunda pergunta é sobre o tema mais atual das terras raras, né? Tem um interesse internacional, claro, manifesto por vários países, e a pergunta é como o Brasil em que ponto estão digamos assim, as negociações e o discurso para desenvolver políticas nacionais para também a defesa da soberania, e como se pensa de poder explorar esse tipo de recursos sem comprometer o ambiente. Obrigada, Luigi. Acho que o Mauro pode responder a primeira pergunta e o Rafael a segunda, né? A pergunta sobre a grilagem, depois o Rafael pode talvez responder. Então, esse, digamos assim, é um dos grandes desafios que nós ainda enfrentamos na Amazônia, né? Eu digo Amazônia, mas não só na Amazônia. No caso da Amazônia, nós temos uma estimativa em torno de 33 milhões de hectares, que são áreas de florestas públicas ainda não destinadas. O fato delas não serem destinadas acaba facilitando uma ocupação predatória, né, facilitando a chegada, né, infelizmente, às vezes, na base da violência, né, numa determinada área, promovendo o desmatamento ou expulsando famílias que lá estavam e tentando, né, logo em seguida, alguma regularização daquela ocupação. Então, esse é um problema histórico na Amazônia. Felizmente, a partir de 2023, a Câmara Técnica, né, de Destinação de Florestas Públicas voltou a funcionar. Essa Câmara Técnica coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, e o ICMBio é parte dessa Câmara Técnica, e também de outros órgãos, né, como a FUNAI, como o próprio INCRA, e ali se faz um debate sobre qual é a melhor destinação dessas áreas públicas, né, federais, sem essa destinação. Não é uma atividade simples, né? Não basta também apenas destinar, você precisa efetivar aquela destinação, e no caso do ICMBio, né, nos compete a criação de unidades de conservação. Para ter ideia, nós recebemos agora, né, um conjunto dessas áreas, estamos desenvolvendo estudos destinados aí à criação de novas unidades de conservação e que seguem um processo já, digamos assim, conhecido, que inclui, por exemplo, consulta pública. Então, eu acho que essa política da destinação ela é necessária, mas também não é suficiente. Se a gente não desenvolver alternativas econômicas que beneficiem as pessoas
tradicionais que já estão naquelas áreas, muito provavelmente essas famílias serão induzidas a sair, seja na base da violência, ou às vezes até mesmo vendendo a sua pequena posse, e acaba, portanto, digamos assim, fomentando a continuidade da grilagem. A Polícia Federal, pelo que nós sabemos, tem feito vários inquéritos apurando, né, máfias de grilagem de terras, né, em toda essa região amazônica, e claro que isso também é um fator que pode inibir e deve inibir a continuidade dessa atividade. Por outro lado, também acontece a grilagem em áreas já, digamos assim, tituladas, né, ou seja, pertencentes a alguém, e também nas terras públicas estaduais. Portanto, é fundamental uma ação coordenada entre o governo federal de um lado, os governos estaduais. Recentemente, por exemplo, foi retomada a adoção, né, da convenção da FAO destinada à boa governança de terras aqui no Brasil. Os estados, junto com o governo federal, né, participaram de uma conferência em Manaus, há coisa de 2 semanas atrás, a fim de exatamente estreitar a relação entre os órgãos e combater essa grilagem. Agora, também a grilagem, geralmente, ela está associada a outras cadeias econômicas que precisam também, né, precisam ter uma fiscalização mais efetiva para evitar que essas cadeias econômicas se beneficiem de uma área que tem na sua origem uma área grilada. Mauro, então eu vou passar para o Rafael. Rafael, você lembra da segunda pergunta do Luigi? Lembro, sobre terras raras. Isso, exatamente. Então, Luigi, obrigado pela pergunta. Na verdade, a produção mundial de terras raras ela é muito concentrada na China hoje. Mais de 90% da produção de terras raras no mundo, que são esses minerais estratégicos utilizados na transição energética e para a mobilidade, ainda é produzido na China. O Brasil tem grandes reservas, mas a exploração dessas reservas, desses minerais estratégicos, ela é muito custosa, ela exige investimentos vultosos. E a gente ainda está muito incipiente nessa produção no Brasil. Como a demanda é crescente, a nossa expectativa é de que sim, a gente possa ter, num futuro próximo, uma demanda sobre esse setor e que as terras raras sejam cada vez mais exploradas no Brasil também. Alguns investimentos já estão acontecendo. Então, em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a produção de lítio, entre outras, tem outras produções. Nesse caso, a nossa preocupação é grande, está prevista dentro dos planos de desenvolvimento a questão da preocupação não só com o impacto ambiental, mas também social, porque muitas dessas unidades produtivas em Minas Gerais estão próximas de áreas urbanas e tem um impacto na saúde pública também. Então, isso é um elemento de preocupação nosso, mas ainda é uma indústria incipiente no Brasil, que carece de grandes investimentos. Está priorizado na nossa política industrial para que seja feita com essas preocupações. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem tido historicamente uma continuidade desse processo de coordenação das políticas de fomento à indústria. Então, o governo anterior ao do presidente Lula, né, do presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado recentemente, era um governo que não se preocupava em fazer nenhum link entre as ferramentas de fomento e os impactos ambientais ou sociais dos investimentos que estavam sendo feitos. E a política industrial, para ela funcionar e ter resultados, como a China conseguiu fazer, né, é com planos de longo prazo. A gente não implementa uma política industrial, por mais bem planejada que seja, inclusive considerando todos os aspectos de impacto socioambiental, em 2, 3 anos. Isso é feito ao longo de 20, 30 anos. Então, a nossa expectativa é de que nós possamos consolidar mecanismos e ferramentas que possam sobreviver aos governos e permanecer como estratégia de Estado para esse tipo de produção. Essa é a nossa expectativa. E em relação, Cláudia, à sua pergunta sobre a recuperação de áreas degradadas, eu até entrei aqui para ver, a consulta pública que está disponível no portal Participa Mais Brasil é a consulta pública do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. O plano está distribuído em 3 grandes blocos, as missões do plano estão em 3 grandes blocos. Um bloco que tem 2 missões para a sociobiodiversidade, mais focada na sociobiodiversidade, com uma série de ações.
Um outro grupo de trabalho se reuniu para poder tratar da bioindústria e da biomanufatura, que foi coordenado por nós aqui no MDIC. E um terceiro, que é o da produção de biomassa, que tem mais relação com essa sua pergunta sobre a recuperação de áreas degradadas. E eu vou me dar o trabalho de ler para vocês aqui, para vocês verem, está dentro da consulta, quem quiser pode ir lá conferir. A missão número 6 do Plano Nacional diz assim, vou ler aqui textualmente: promover a intensificação produtiva sustentável de biomassa, atendendo à demanda para gerar bioenergia, bioprodutos e alimentos, reduzindo significativamente as emissões líquidas de gases de efeito estufa e contribuindo para a geração de emprego e renda e a recuperação de áreas degradadas e a restauração florestal produtiva. Claro que para alcançar essa missão nós temos metas que estão lá e que vão traçar indicadores para mensurar isso. Então, respondendo a sua pergunta, sim, esse desenvolvimento da área de produção para o atendimento da indústria renovável no Brasil tem a preocupação de não promover o desflorestamento e, além disso, promover novo reflorestamento em áreas com agrofloresta, por exemplo, de produção de agrofloresta, e aproveitando áreas degradadas de pastagem. Os recursos para isso virão do BNDES e das agências de fomento padrões do Brasil. Então, além disso, tem fundos específicos, por exemplo, o próprio Fundo Clima, né, o Mauro pode falar melhor do que eu, dos fundos que são geridos lá pelo Ministério do Meio Ambiente, alguns deles, inclusive, implementados por intermédio do BNDES, como é o caso do Fundo Clima, que vão estar orientando recursos nessa direção. Então, uma das condicionantes para o financiamento de novos projetos é essa perspectiva que nós estamos colocando dentro do Plano Nacional de Bioeconomia, que está na consulta pública. É isso. Alô? Obrigada, Rafael. Obrigada pelo esclarecimento. Eu sei que no Ministério da Agricultura e Pecuária tem um plano, né? Eu não sei como está o financiamento desse plano, mas eu queria passar, então, a uma segunda rodada de perguntas. Vários jornalistas presentes querem fazer novas perguntas. Vou chamar na ordem que eles se inscreveram aqui. Primeiro, a Anne. Pode fazer sua pergunta suplementar, Anne, por favor. Cara, eu queria fazer uma pergunta sobre como o crime organizado pode ameaçar todos esses projetos de achar alternativas econômicas para preservar a floresta, porque nos últimos anos o crime organizado realmente tem tomado controle de alguns territórios na Amazônia e também tem se multiplicado incêndios em outros biomas de origem cuja origem era criminosa também. Então, essa era a minha pergunta, basicamente, se o crime organizado é uma ameaça a essas alternativas econômicas que podem ser desenvolvidas e também se esse é um tema que pode ser discutido na COP30. Ok. Sua pergunta é para alguém especificamente, Anne? É para Mauro Pires. Eu posso sim comentar. Se eu entendi bem, né, a pergunta da Anne, ela está, enfim, interessada em saber se o crime organizado dificulta o desenvolvimento, né, de atividades econômicas baseadas na floresta em pé. Diria que sim. Há 20 anos atrás, eu diria que a conexão entre crime organizado e desmatamento na Amazônia era uma raridade. Hoje, na verdade, nós vimos, né, chegando aqui em 2023, que, de fato, sim, o crime organizado ele avançou em muitas áreas, né, na Amazônia, mas não só na Amazônia. Aliás, né, as notícias desses 2 últimos dias, né, dão conta aí de como que, inclusive nos grandes centros, né, o crime organizado tem avançado, inclusive no sistema financeiro. Está aí a operação, né, feita pela Polícia Federal, desbaratando quadrilhas nesse sentido, mas nós vimos sim também na gestão territorial
que o crime organizado chegou, né, muito em razão da leniência, né? Infelizmente, nós tivemos um governo, gestão passada, né, que dizia que não iria cuidar das unidades de conservação, que não ia criar novas terras indígenas, homologar novas terras indígenas, e sem dúvida que isso facilitou, né, a expansão do crime na região. Então, nós vimos isso traduzido, por exemplo, no garimpo ilegal, né, uma conexão muito forte. Nós vimos isso na ocupação, né, de terras, e, portanto, quando o governo, né, do presidente Lula retoma a gestão territorial, a sua presença no território, evidentemente que isso reduziu. Eu quero dar um exemplo claro aqui, que é a nossa reserva extrativista Chico Mendes, que fica no estado do Acre, muito próximo ali da fronteira entre Peru e Bolívia. Com a retomada do ICMBio, né, da gestão dessa área, com a sua presença mais permanente, os nossos relatos dizem sim, né, que havia a presença ali do tráfico, e nós tivemos que acionar o poder de polícia, né, apoio da Polícia Federal, dos estados, para fazer o combate dessa criminalidade. Agora, o crime organizado, ele tem uma conexão local e uma conexão global. Então, eu diria que como é que a gente combate? Sim, a gente combate com a repressão, né, com as ações de comando e controle, mas também desenvolvendo meios de vida, alternativas econômicas, que deem alternativa para aquelas famílias que eventualmente tem um jovem, tem um filho, enfim, alguém que acaba sendo uma presa fácil do crime organizado. Então, quando a gente desenvolve alternativas econômicas baseadas, né, na conservação da floresta ou na restauração, por exemplo, uma vez que a gente precisa também restaurar as áreas que já foram desmatadas, é uma alternativa que você oferta para aquela comunidade, portanto, aqueles jovens, né, já deixam de ser uma presa fácil para essa conexão. Ao mesmo tempo, quando a gente aumenta a legalidade das atividades econômicas, também a gente afasta essa ilegalidade. Portanto, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos na região é a ação coordenada entre o poder público, a ação coordenada entre o setor empresarial, porque o setor empresarial tem um papel decisivo. O setor empresarial, as cadeias econômicas sabem se determinado produto provém ou não provém, né, de uma ilegalidade. Vou citar aqui o caso do ouro, né? Nós vimos como que a expansão do comércio ilegal de ouro tinha crescido na Amazônia, infelizmente caiu depois que o governo interveio, né, por exemplo, na terra indígena Yanomami, ou na região do Tapajós, né, no estado do Pará, e também diminuiu, né, aquela presunção de boa-fé que o comerciante apresentava, né, um documento dizendo que a origem daquele ouro era de boa-fé. Isso, né, fez, né, uma queda muito grande, portanto, o crime organizado deixou de encontrar ali, né, no comércio de ouro ali uma alternativa. Mas ele ainda existe, ele não está estancado totalmente, tem uma conexão muito, digamos assim, muito porosa, né, no nível local e nacional, que precisa ser enfrentada. As ações dos órgãos, né, hoje têm sido muito mais efetivas para combater essa ilegalidade, mas ainda é, sim, uma realidade em que transita tanto da área, digamos, florestal, né, das nossas unidades de conservação, por exemplo, do garimpo ilegal em terras indígenas, como também envolve o setor, a economia urbana. Portanto, acho que esse é um tema que merece uma reflexão de todos nós. Não vai ser na COP que vamos fazer esse debate, até porque a COP tem lá, né, enfim, os temas, né, já foram previamente definidos pelos negociadores, mas sem dúvida que ao levar a conferência para a região, esse tema pode sim ter uma visibilidade maior e, quem sabe, com isso, ganhar aí uma ação mais coordenada, incluindo, né, os agentes externos, porque, como eu disse, o crime organizado ele tem as suas conexões globais, mas também com os agentes internos.
Mauro, a próxima que gostaria de fazer uma nova pergunta é a Tiffany. A pergunta é para Mauro. Eu gostaria de peço paciência para voltar à pergunta sobre os impactos da hidrovia Araguaia-Tocantins sobre as unidades de conservação, que são da competência do ICMBio. Bom, então, lembrando que os 6 atingidas alcançam dimensões equivalentes ao território de Áustria, 86 mil quilômetros quadrados. E bom que o ICMBio faz parte de um plano para proteger uma espécie que só existe no Pedral do Lourenço, a Lamantictis paracanã. Bom, eu gostaria de saber primeiro se o Ministério Público Federal nos estados do Tocantins e do Pará sustenta que é ilegal iniciar a exploração do Pedral do Lourenço sem estudos sobre os impactos tanto das intervenções quanto da operação de uma hidrovia industrial em toda a extensão dos rios Tocantins e Araguaia. Então, gostaria de saber, primeiro, se o ICMBio exigirá do DENIT a realização de estudos sobre os impactos da implantação de uma hidrovia que não existe de grande escala agora nos rios Tocantins e Araguaia, abrangendo toda a extensão destes rios, inclusive nas unidades de conservação, e se o ICMBio pretende colocar em prática este plano de proteger a existência dessas espécies endêmicas que habitam no Pedral do Lourenço. Obrigada pela resposta. Outro esclarecimento importante. Primeiro, a Constituição brasileira proíbe que haja a extinção, né, uma ação humana em favor da extinção de espécies. Lá no artigo 225 da Constituição Federal. É proibido. Né? Então, eu não quero crer que seja o empreendedor dessa hidrovia, seja o órgão licenciador, não olharão com cuidado para a possibilidade de extinção, porque, como eu disse, isso é crime. Segundo, o ICMBio, ele tem, sim, algumas unidades de conservação ao longo dessa grande área chamada Bacia Araguaia-Tocantins. No Rio Araguaia, nós temos uma reserva extrativista, temos uma área de proteção ambiental Meandros do Araguaia, que fica na divisa do estado de Goiás com Mato Grosso. Nós temos o Parque Nacional do Araguaia, que é também uma terra indígena, que fica na chamada Ilha do Bananal, ali nas suas imediações. Mas nessa área que a Tiffany está comentando, que é essa do Lourenção, nós não temos unidades de conservação. Portanto, conforme a legislação, nós, como órgão gestor das áreas, nós devemos ser consultados se qualquer empreendimento irá afetar aquela unidade de conservação. Neste caso específico, como nós não somos os gestores dessa APA, lembrando que, como eu falei, essa APA é de gestão estadual, nós, como órgão gestor das UCs federais, não temos por que ser ouvido. Aí a Tiffany vai dizer, sim, mas vocês têm um plano de ação nacional voltado para aquelas espécies que estão ameaçadas de extinção, entre essas aquela que ela comentou, que ocorre nessa região. Sim, o nosso plano, ele na verdade não é do ICMBio, ele é um plano nacional. O papel do ICMBio é de coordenar as ações voltadas para as atividades orientadas a evitar a extinção daquela espécie. Por causa desse plano, nós sim vamos, mas já é de conhecimento, vamos encaminhar, né, para o órgão licenciador, neste caso é o IBAMA, para que ele tome providências a fim de evitar que haja qualquer atividade que venha a ser licenciada pelo órgão licenciador que leve à extinção daquela espécie. Mas nesse caso, como não se trata de uma unidade de conservação estadual, nós não temos gerência, né? Não podemos intervir naquela APA estadual. Aliás, isso foi até motivo de
quando nós lançamos, né, as consultas públicas para criar a APA de conservação dos paleocanais do Rio Tocantins, isso, inclusive, suscitou um debate local, houve até audiência pública na Câmara dos Deputados sobre essa proposta do ICMBio, e um dos argumentos, né, com o qual nós discordamos e fizemos até nota pública a respeito, era dizendo que essa APA iria afetar o empreendimento da hidrovia. Não vai afetar, porque, como eu disse, essa APA tem uma outra finalidade e ela não incide sobre essa área que é objeto de manifestação aí do Ministério Público. Tenho certeza que o Ministério Público Federal, o órgão licenciador e também os empreendedores estarão atentos para evitar que haja, enfim, prejuízo para essa espécie ameaçada de extinção. Obrigada, Mauro. O Sam Cohen gostaria de fazer também uma pergunta complementar aí. Sam? Gostaria de te perguntar sobre minerais críticos. Eu estava na área de Carajás agora, e é uma área que tem muito mineral, níquel, que tem manganês, que tem cobre também, tem um monte de projeto novo, planejado, inclusive de cobre, mas também se tem os efeitos nas comunidades locais, tem indígenas que estão contaminados pelo níquel, se tem extração ilegal de manganês em grande escala, também se tem extração ilegal de cobre. A gente estava numa garimpo ilegal de cobre, que inclusive é rescindente, e a ICMBio fechou várias vezes, que está funcionando de novo agora. Gostaria de fazer essa pergunta para o senhor. Será que a Amazônia, especificamente a região do Carajás, vai se tornar uma zona de sacrifício para a transição energética? E como o Brasil poderia inibir isso? Muito obrigado. Olha, o que eu posso dizer para você, Sam, é que nessa região do Carajás nós temos várias unidades de conservação. Talvez a mais conhecida dela seja a Floresta Nacional de Carajás, dentro da qual há uma concessão minerária, né, da empresa Vale. Aliás, essa concessão minerária é anterior à própria criação da Floresta Nacional, né, e que, estando dentro de uma unidade de conservação, toda a extração ela é feita garantindo-se os objetivos daquela própria unidade de conservação. Portanto, a gente faz estudos, a gente monitora e a gente fiscaliza o tempo todo para evitar que essa atividade minerária, que é legalizada, traga prejuízo. Agora, de fato, fora, né, dessas unidades de conservação, sim, tem uma extração ilegal, né, mas o ICMBio, ele tem, digamos, se está dentro da unidade, ou no entorno de uma unidade de conservação, a atribuição de fiscalizar, a atribuição de embargar, de fechar, etc., é sim do ICMBio. Mas não sendo dentro das unidades ou do seu entorno imediato, aí essa competência já pertence aos outros órgãos, incluindo o governo do Estado, secretarias de meio ambiente, ou, a depender da situação, do próprio IBAMA. Então, o que eu posso te dizer é que, nessa área, nós estamos compromissados em promover o desenvolvimento do que nós chamamos de corredor etno-ecológico dessa grande região. Então, ali nós temos, como eu disse, nós temos um Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, nós temos a Floresta Nacional de Carajá, um conjunto de 7 unidades. Recentemente, a ministra Marina constituiu um mosaico dessas unidades de conservação e terras indígenas, permitindo que as ações sejam ainda mais integradas, exatamente para evitar que essa zona, né, como você falou, seja considerada de sacrifício. Se depender do ICMBio, se depender do compromisso dos servidores do Instituto, isso não acontecerá. Mas, como eu disse, a gestão do território vai além do próprio mandato do Instituto Chico Mendes. Então, é importante considerar também a atuação do órgão estadual, no que se refere às terras indígenas da FUNAI, e também do próprio IBAMA.
Lembrando que, sim, né, a Amazônia não é de hoje, ela sempre foi cobiçada em razão dos seus recursos minerais, mas, como eu disse também, o governo brasileiro, desde 2023, retomou uma ação mais contundente contra a ilegalidade, seja do garimpo, seja de qualquer outra atividade que impacte a biodiversidade na Amazônia, as terras indígenas e as unidades de conservação. Eu citei aqui o caso do ouro, mas poderia citar outros exemplos também. Então, quer dizer, eu acho que com a ação firme do governo e também o acompanhamento, né, da sociedade civil e o apoio do setor empresarial, a gente consegue combater a ilegalidade. Obrigada, Mauro. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o Rafael, antes do encerramento. Rafael, você citou ali na sua primeira intervenção a ideia das biorrefinarias, né, de incrementar o uso dessa biomassa. Hoje se fala muito de biocombustíveis de segunda e terceira geração, que também são feitos a partir de algas, no caso de terceira geração, mas também muito a partir de resíduos de produção, o que também reduz esse risco de aumento do desmatamento pela abertura de novas áreas. Queria saber se esse tipo de biocombustível está dentro dos planos do Nova Indústria Brasil e se seria também dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. Cláudia, obrigado pela pergunta. É importante a gente esclarecer que biorrefinaria não é só para produzir biocombustíveis. A biorrefinaria, no conceito em que a gente utiliza dentro da política industrial brasileira, é o processamento de toda aquela massa biológica que pode vir, seja do campo ou da floresta. Então, em última instância, até uma fábrica, uma unidade fabril, que faz o descaroçamento do algodão, é uma espécie de biorrefinaria. Então, qualquer unidade produtiva que processe o rejeito biológico, animal ou vegetal, para desenvolvimento de um novo produto, pode ser considerado uma biorrefinaria. E é muito importante entender que dentro dessa perspectiva, você pode ter biorrefinarias de grande escala, que são aquelas que vão produzir o diesel verde, o biodiesel, o etanol, mas também existem as biorrefinarias de pequeno e médio porte, que vão produzir insumos de altíssimo valor agregado e que têm o potencial, por estarem produzindo produtos de maior valor agregado, elas podem ser implementadas em uma escala menor. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma biorrefinaria que pode ser implementada numa cooperativa de produtores de cacau, nós estamos falando de uma microbiorrefinaria ou de uma refinaria de pequeno porte, com uma produção, um modelo de negócio que, com uma produção de 1.000 toneladas de cacau ano, por exemplo, ela já poderia produzir a pectina, que é um insumo industrial de aplicação na indústria de cosméticos ou alimentícia, que tem um alto valor agregado, que poderia processar essa produção menor. Então, uma biorrefinaria de pequena escala, e que, em muitos casos, traz um impacto positivo ao meio ambiente. Porque essa biorrefinaria, muitas vezes, para ela funcionar, ela precisa de água limpa. A gente sabe, né, não sei se todos conhecem, mas na Amazônia, um dos maiores problemas da Amazônia, que é um universo aquático, né, onde as vias de transporte são aquáticas, as comunidades vivem no entorno de lagos e rios. A Amazônia é um dos lugares do Brasil, as cidades amazônicas são as que têm o menor índice de tratamento de esgoto no Brasil, infelizmente. Então, para implementar uma biorrefinaria, por exemplo, numa comunidade dessa, eu tenho que, em primeiro lugar, tratar a água que vai ser usada na biorrefinaria, porque isso depende da qualidade do produto. Além disso, a redução dos resíduos que serão descartados vai ajudar também na redução do impacto ambiental, que é a economia circular. Mas é importante entender que essas biorrefinarias podem ser de diversos tipos, diversos tamanhos, investimentos diferenciados, dependendo do modelo de negócio que vai ser implementado e do produto que será produzido no processamento daquela matéria-prima biológica que está sendo introduzida na biorrefinaria. Obrigada. Agora, eu queria agradecer a presença de todo mundo, dos jornalistas, do Mauro, do Rafael.
Eu vou passar a palavra para o Caringe, que vai fazer, então, o encerramento da nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Rafael, vou começar por você. Gostaria antes da gente encerrar o encontro, gostaria de te dar esse último minuto para você agradecer, fazer alguma observação que você tenha interesse para complementar o nosso encontro com a imprensa internacional de hoje. Sérgio, em primeiro lugar, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos jornalistas aí pelas perguntas. Eu gostaria de fechar minha fala dizendo que eu sou bastante otimista, eu entendo que, pelo menos no Brasil, do ponto de vista das políticas públicas que nós temos feito, e quando a gente vai fazer os diagnósticos, a gente percebe que o Brasil, a economia brasileira está fazendo um movimento na direção certa para a gente migrar para uma indústria de baixo carbono, e o nosso papel, e eu acho que o papel de todos os governos, é acelerar esse processo e organizar esse processo para que ele, além de ser um processo que tem impacto ambiental positivo, seja um processo de inclusão social. Porque uma das deficiências na implementação de estratégias de redução de impacto ambiental é a questão da desigualdade social no mundo. O planeta Terra tem uma desigualdade social muito grande e a pobreza é um dos elementos que faz tanto dificulta o desenvolvimento econômico em geral, mas principalmente o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Então, essa preocupação com o impacto social e ambiental dos novos investimentos que estão sendo feitos na economia verde, investimentos em descarbonização e na bioindústria, eu acho que eu queria deixar essa mensagem de que os governos precisam estar conscientes que o seu papel é primordial na orientação e na condução desses processos de transformação produtiva. E nós estamos tentando fazer isso aqui no Brasil. O governo do presidente Lula e aqui o meu ministro, Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, nós temos priorizado isso em todos os ambientes em que a gente pode pautar políticas de desenvolvimento econômico. Isso é uma prioridade clara para o nosso governo. Essa era a mensagem que eu queria deixar. Obrigado. Obrigado, Rafael. Agora eu gostaria de chamar o Mauro para as palavras finais dele e agradecimentos, se for o caso. Agradeço, Mauro. Bom, eu também quero agradecer, né, essa oportunidade, Sérgio, tanto, né, de vocês como dos jornalistas, né, correspondentes que participaram aqui desse debate. O nível das perguntas, né, e da interação evidencia, né, como que nós temos aqui uma oportunidade, né, uma vez realizando a conferência das partes lá em Belém, tratar desses assuntos, sobretudo a Amazônia. E o compromisso, né, de todos nós é de aproveitar essa ocasião, né, e chamar a atenção de todos para a importância da Amazônia, a importância da conservação ambiental, e neste particular, as unidades de conservação, elas têm um papel muito decisivo, e bom saber que para os correspondentes estrangeiros, esse tema é de conhecimento, é de interesse. Nós queremos aproveitar, né, aquela conferência para dar mais visibilidade para essas unidades de conservação, porque, na nossa opinião, as áreas protegidas, as unidades de conservação, como eu disse, são o melhor lugar para a gente combinar pelo menos duas grandes frentes da Convenção do Clima. Uma é a mitigação, ou seja, redução das emissões, e, de outro lado, também a adaptação. Portanto, agradeço a oportunidade da gente falar sobre esse tema. Queria apenas frisar que, para o governo brasileiro, vocês têm acompanhado aí as intervenções da ministra Marina Silva. Acreditamos que a COP é um momento importante para que a gente saia dessa conferência com um mapa do caminho muito claro de transição energética. Nós queremos que a COP seja, portanto, a conferência em que a gente vai partir para a ação, partir para a prática daqueles compromissos que já foram assumidos lá atrás, em particular o Acordo de Paris, que agora completa, o Acordo de Paris completa 10 anos, né, de implementação. Nós queremos que essa seja a grande marca da conferência aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, Mauro. Então, vamos encerrar o encontro de hoje.
agradecendo novamente a participação e colaboração do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tados, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, da ABI, da FENAGE, da AIE, da imprensa internacional presente ao nosso encontro de hoje e também os nossos convidados, presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Pires, Rafael de Samarques, diretor de Patrimônio Genético, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E antes de encerrar, gostaria de avisar aos correspondentes que nos próximos dias estaremos informando sobre o nosso próximo encontro com a imprensa internacional, sempre com os principais nomes de cada setor. Até o nosso próximo encontro, obrigado, um abraço e até lá.